Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. 'Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you. Just say I do. Tell me right now, baby. Tell me right now, baby. Just say I do. Tell me right now, baby. Tell me right now, baby. You stepped inside with the vibe I ain't never seen. Yes, you did. Oh, so girl, if you talk like you walk, come and talk to me. But look here. It would break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ, play a song for this pretty little lady. 'Cause if she dances as good as she looks right now, I just might make her my baby. I just might make her my baby. Hey. I just might. I just might. But first, may I just say that your face got me so intrigued. Oh, so intrigued. But what good is beauty if your booty can't find the beat? I don't wanna know, girl, so please don't do that to me. 'Cause it will break my heart, break my heart, break my heart if I find out you can't move. You better show me now, show me now, show me now. 'Cause when I take it to the floor, ooh, you gotta get down. You know what to do. Hey, Mr. DJ, play a song for this pretty little lady. 'Cause if she dances as good as she looks right now, I just might make her my baby. I just might make her my baby. Whoa, 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 whoa. This the part where you break it all the way down, 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 down. This the part where I turn you all the way round, 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 round. Put some spirit in it, put your heart into it, that's all I need. And if I like what I see, you're coming home with me. Hey, Mr. DJ, play a song for this pretty little lady. 'Cause if she dances as good as she looks right now, I just might make her my baby. I just might make her my baby. Hey, Mr. DJ, play a song for this pretty little lady. 'Cause if she dances as good as she looks right now, I just might make her my baby. Just might make her my baby. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia.
Bom dia, time. Vamos começar? Esse é o nosso terceiro momento no mês de março com as mulheres do Grupo GV. E o tema de hoje, o nosso diálogo é muito importante. Ele é exatamente o quê? Como a misoginia sutil afeta o nosso dia a dia, né? E a gente vai conversar um pouquinho, a nossa palestrante é Nara Vitor, quero apresentar um pouquinho sobre ela. Ela é advogada, ela é presidente da Comissão do Direito da Família da OAB Iguatu, membro da Comissão da Mulher Advogada. Doutora Nara, gostaria muito de agradecer esse momento muito importante que a senhora vai falar com a gente agora. Seja bem-vinda, eu falo em nome do grupo e em nome das mulheres do Grupo GV também. Olá, bom dia a todas e todos. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, doutora. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, né? Para a gente tratar de um assunto tão importante, tão necessário e ainda tão presente no nosso dia a dia, na sua grande maioria de forma silenciosa. Da forma mais explícita a gente já conhece. Mas a gente vai tratar hoje da forma silenciosa. Primeiro, eu quero parabenizar o Grupo Pilaruca, né, pela iniciativa de empoderar suas colaboradoras e colaboradores com conhecimento tão relevante para estas pessoas e para a empresa, de uma forma geral. Por abrir espaço, né, um espaço tão importante sobre esse diálogo, que é um tema que exige consciência, exige reflexão e, principalmente, gente, muita ação, tá? Então, parabéns ao grupo. Bora começar? Podemos começar. Podemos? Obrigada. Então, vamos lá. Primeiro, eu quero dizer a vocês que participem, gente, perguntem, se tiver dúvida, levanta a mãozinha, pergunta, tá? Eu vou responder na medida do possível, beleza? Então, vamos seguir. Eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês, tá? Quem aqui, os presentes? Primeiro, eu quero saber, tem algum homem aqui? Ou estamos só as mulheres? Tem o Diego, o Adson, né? Ótimo, que coisa boa, parabéns a vocês, isso também é muito importante, que os homens estejam presentes, não só as mulheres, mas os homens também, né? Que bom. Então, vamos lá. Quem aqui presente já ouviu essa expressão? Ixi, ela é mandona. Ah, não, ela é difícil. Ela é uma mulher muito difícil. Ih, incomodada? Quem já ouviu? Ela é louca, histérica, exagerada, dramática. Fácil, né? E se ela for namoradeira, então? Vixe, ela é rodada, né? Quem aqui nunca ouviu uma expressão dessa? Incompetente. Ah, ela é incompetente. Quem não? Então, mas essas mesmas expressões, quando essas expressões são tratadas com um homem, a gente não vai ouvir isso. A gente vai ouvir o quê? A gente não vai ouvir, ele é mandão. A gente vai ouvir, ele é um líder, né? A gente não vai ouvir, ele é difícil. A gente vai ouvir, ele é assertivo, ele tem foco. Ao invés de louco, a gente vai ouvir que ele tem personalidade. Ao invés de dramático, ele é sensível. Ao invés de rodado, se ele for namorador, ele não vai ser rodado. Não, jamais. Ele vai ser um garanhão. Olha, ele vai ser um homem pegador. E isso é bom, né? A sociedade acha isso ótimo. Esse homem vai fazer parte de um grupo mais focado nessas coisas, né? Então, ele não vai ser chamado de uma pessoa por um termo pejorativo, não, mas ele vai ser elogiado, ele vai ser valorizado por isso. Vocês percebem a diferença? Percebem? Pois é, o comportamento é o mesmo, né? Estou falando de comportamentos iguais, mas com pessoas diferentes. A interpretação que se dá a esse comportamento é que é diferente. E é exatamente sobre isso que nós vamos tratar hoje. É exatamente sobre esses comportamentos. Sobre a cultura do patriarcado. Vocês já ouviram falar desse termo? A cultura do machismo, que se tanto prega, né? Hoje em dia, que a gente vê de forma desarrazoada, exagerada no nosso dia a dia. Então, falar sobre a cultura do patriarcado é mostrar que a própria sociedade, ela manifesta essa vontade de que as pessoas lidem com essa situação da misoginia.
Falar do machismo é ver esse conjunto de comportamentos, né? Essas crenças que as pessoas colocam no homem como um ser superior, né? A própria sociedade faz isso. E isso leva ao quê? A misoginia. Toda essa cultura patriarcal, toda essa cultura machista, leva exatamente onde a gente vai falar. Nosso tema central de hoje, que é a misoginia silenciosa. E por que falar sobre isso? É o que eu quero ver com vocês. Falar sobre isso não é falar de um tema isolado. Eu não posso começar a falar de misoginia falando isoladamente, não, porque é um tema que ele perpassa por outras temáticas. Vocês entendem? É um tema que a gente não pode ver isolado, a gente não pode dizer, vamos tirar isso daqui e vai desfazer tudo. Não. A misoginia, ela está dentro de um contexto social. E isso é sustentado pela cultura do desprezo, da humilhação, do ódio, e muitas vezes até a morte daquela mulher. E, pasmem, comportamentos assim é visto muitas vezes e nutrido pelas próprias mulheres. Não é isso? Mas hoje eu vou trazer uma promessa para vocês. Hoje eu vou falar sobre a misoginia sutil, vou dizer como é que ela se expressa no nosso dia a dia, tá? Como ela passa despercebida entre a gente, pela sua sutilidade, pela sua forma singela e até normal de ser vista pela sociedade, né? E o que é mais importante, o que é mais importante de tudo, eu garanto para vocês que depois dessas conversas que nós vamos ter aqui hoje, vocês não vão sair daqui dizendo que não vão ver mais o comportamento misógino. Vocês não podem sair daqui dizendo, eu não sei, tá bom? Então, vamos lá. Misoginia, ele não é só um comportamento de ódio. Porque esse comportamento de ódio, ele é fácil da gente ver, né? A misoginia sutil, ela não é explícita, como essas que a gente costuma ver no nosso dia a dia. Ela é silenciosa, ela vai na surdina, ela vai ali caladinha. Por isso que ela é tão difícil de identificar. E muitas vezes, digo eu, na grande maioria das vezes, ela é aceita pela sociedade. Ela é tranquilizada, ela é naturalizada, né? E exatamente por isso, exatamente por ser assim, é que ela é tão difícil de identificar, tão difícil de combater. Vocês entendem o que eu estou falando? Essa dificuldade da gente encontrar esses comportamentos sutis que discriminam a mulher, que menosprezam a mulher, que quer colocar elas num lugar sempre menor, é isso que é a misoginia sutil. Eu vou trazer exemplos aqui para vocês compreenderem de uma forma melhor, tá? Por exemplo, quando a mulher fala e ela é interrompida, ela é ignorada, precisa ser repetida, precisa ser validada por um homem, a gente encontra a misoginia. Quando ela é questionada pela sua competência, pela sua autoridade, mesmo antes de ouvir o que ela tem a dizer, ela está aí. Quando você exige um preparo, uma prova, sempre algo mais, exige daquela mulher uma perfeição, como se ela não pudesse errar, a gente vê a misoginia. Mas existe um ponto central nisso tudo. Quero que vocês entendam que antes da gente chegar aqui, tem uma coisa que está no centro de tudo isso. São as expectativas comportamentais. Que são essas expectativas que a sociedade espera da mulher. Por isso que eu falei lá, logo no início, quando eu fiz aquelas perguntas, eu quis trazer duas realidades, uma da mulher e o mesmo comportamento realizado pelo homem. E a gente vê que a punição, a visão da sociedade, ela se dá de forma diferente. Essa interpretação, ela se dá de forma diferente, não é isso? E eu vou trazer outros exemplos para que vocês peguem essa ideia mais fácil, tá? Quando um homem aponta alguma coisa como errada, quando o homem chega assim e diz, eu vejo isso como um erro, ele é visto como uma pessoa exigente. Olha que coisa boa, ele é exigente, por isso que ele diz que aquilo está errado, e ele quer corrigir aquilo, né? Mas quando uma mulher, nessas mesmas condições, ela aponta um erro, não, ela é incomodada. Ó, gente, esse Nara cria muito problema, nossa senhora, ela vê pelo em ovo. Vocês entendem a diferença? Quando o homem é firme, ele é visto como um líder, né?
É desse jeito, ele é firme. Sabe por quê? Porque ele já nasceu líder, ele é líder nato. Mas vai uma mulher ser firme? Vai? Ah, gente, não. A Nara é muito difícil. Nossa Senhora, não tem quem aguente. Ela não é firme, ela é difícil. E o homem quando se impõe? O homem quando se impõe, minha gente, ele é o quê? Respeitado. Muito respeitado. Mas e a mulher quando se impõe? O que que acontece? É questionada. Por que que você está fazendo isso? Hein, Elisângela? Você que entrou agora. Por que que ela faz isso? Né? Ela é sempre questionada. Ela não pode se impor. Então, vocês percebem como se trata de um comportamento? Isso é um comportamento social. É sobre como a sociedade interpreta os nossos comportamentos. E aqui, pessoal, eu quero deixar bem claro, eu não quero falar de homem e mulher. Não quero menosprezar a figura do homem, não. A gente está tratando sobre comportamento, sobre interpretações de posicionamentos, tá? Em que o homem, ele historicamente é colocado numa situação e a mulher, nas mesmas condições, historicamente, ela é colocada em outra interpretação, tá? Então, a gente vê esses comportamentos de desvalorização da mulher, né, que leva a muitas camadas de misoginia. E aí, onde a gente vai começando a adentrar nesse tema tão polêmico, e a gente vai ver que tem camadas, viu? Tudo isso que eu estou falando, eu vou trazer agora de forma mais explícita, para que vocês consigam pegar. Nós temos 3 tipos de camadas na misoginia. Nós temos a estrutural, tanto se fala no racismo estrutural, e aí eu vou trazer para a misoginia, tá? Que é a mesma coisa, só muda o preconceito, né? Mas nós temos na misoginia a camada estrutural, comportamental e a interna. A estrutural é tudo isso que eu falei agora. Ela é uma base, ela é mais invisível, ela está dentro da sociedade enraizada, ela está no campo das ideias, aquilo que as pessoas pensam. Não são regras escritas, não. São regras costumeiras. No direito, a gente costuma tratar as regras de convivências não escritas como costumes. E aí é onde está a misoginia estrutural, nos costumes. Vou trazer um exemplo. Quando uma mulher, ela... O que a sociedade espera das mulheres? Né? Nos costumes, nos nossos costumes. Que a gente seja educada, não é verdade? Que a gente fale baixinho, que a gente sente com as perninhas dobradas, que nós sejamos frágeis, delicadas. Não é assim? Não é verdade, pessoal? Todo mundo espera que as mulheres sejam assim. A sociedade interpreta a mulher dessa forma, né? Isso é a estrutura da sociedade. Quando a gente trata da misoginia comportamental, são as atitudes do nosso dia a dia. E aí é onde começa a pegar a gente mais perto, né? Por quê? Porque é aquela forma mais fácil da gente ver. Exemplos, interrupções nas nossas falas. Ah, quando a Nara está falando, ela é interrompida de forma contínua, persistente. Em que situações? Todas no nosso dia a dia, seja no trabalho, seja na escola, seja em casa. Então, quando as mulheres têm suas ideias ignoradas, julgamentos diferentes, tudo isso é uma misoginia comportamental. Numa reunião, por exemplo, onde se interrompe mais falas femininas do que masculinas, todo mundo aceita, ninguém diz nada. Sabe por quê? Porque isso é naturalizado. É naturalizado pelas instituições, é naturalizado por todos os órgãos e pelas pessoas, sobretudo pelas pessoas, né? E nós temos a terceira camada, que é a pior, é a camada internalizada, é aquela que a gente tem dentro da gente. E essa, gente, é onde bate todos os problemas do nosso dia a dia, porque ela é mais silenciosa e perigosa. Ela ocorre dentro da nossa cabeça feminina. Aí você diz, mas quando é que a gente vê isso? Quando isso acontece? Gente, é bem simples. Está no nosso dia a dia. É quando a gente começa a se culpar mais. É quando a gente começa a se diminuir. É quando a gente começa a evitar posicionamentos. A gente começa a fugir de uma realidade. Então, essa camada é a que mais maltrata e é a que mais leva a problemas que eu vou trazer aqui na frente, tá? E isso ocorre não é porque porque nós sejamos fracas, não. Muito pelo contrário.
Esse tipo de punição interna nossa, de questionamentos nossos, não acontece não é porque a mulher é fraca, mas é porque ela tenta se enquadrar num contexto em que a sociedade quer colocá-la. Vocês entendem? Vocês compreendem isso? Então, para que essa mulher não seja punida, ela acaba fazendo o quê? Se silenciando. Ela começa a ser retirada de uma realidade. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Você sabe a diferença? Só um adendozinho, porque agora que me veio na mente. Você sabe a diferença entre assédio moral e, pelo que vocês estão entendendo agora de misoginia? Você sabe a diferença entre assédio e misoginia? E como a gente está fazendo esse diálogo, essa conversa, essa troca de informações, essa política de informações num contexto corporativo, eu queria só fazer esse adendo. Tá? Nós temos a misoginia, que é muito parecida, e eu trabalho, é uma das minhas especialidades, é direito do trabalho. A gente vê muito essa questão das pessoas confundirem a misoginia com o assédio moral ou sexual. Eu não vou nem entrar no mérito do sexual, tá, gente? Porque aí já é uma coisa bem mais, demanda outros raciocínios. Vou me ater só no assédio moral, para diferenciar da misoginia. O assédio moral, ele é mais repetitivo, né? Ele é mais intencional, ele tem aquela vontade de humilhar. E tem que ter um superior hierárquico, né? Entre o agressor e a vítima, tem que ter essa subordinação e esse status hierárquico. É a única coisa que vai diferenciar da misoginia. Que a misoginia é do povão, é todo mundo, é a sociedade, é a estrutura, é onde nós estamos no contexto. O assédio moral, ele exige que o agressor seja uma pessoa hierarquicamente superior à vítima, beleza? Então, vamos voltar. Entendido isso, a gente vai ver que antes de eu falar sobre o que é que a misoginia nos traz na prática, eu quero interagir com vocês, tá? Vamos fazer uma outra pergunta. Imagine que estamos numa roda de conversa. Imagine vocês aqui, todas nós, todas as pessoas que estão aqui, estamos numa roda de conversa, seja num bar, onde quer que esteja. E aí uma pessoa se vira e diz assim: poxa, Nara, nossa, isso para você, esse tema, essa conversa é muito sensível para você. Para você, gente, para qualquer um de vocês, isso é normal ou isso é ofensivo? Se eu chegar para a Elisângela, né? Se eu chegar para a Elisângela e disser assim: nossa, Elisângela, essa conversa para você é muito sensível. Será que você vai sentir isso como uma coisa normal ou como uma ofensa? E é aí onde está o problema da misoginia sutil. A gente tende a achar que é normal. A gente tende a achar que é só uma frase carinhosa, é uma preocupação delicada. Mas não. Eu quero dizer, em outras palavras, ou Elisângela, isso não é para você. Vocês percebem? Percebem a grande diferença onde está? Quando a gente começa a entender o que é misoginia, está no nosso dia a dia, está enraizado entre nós. A gente tem que combater isso, né? Agora eu quero sair um pouco dessa questão teórica e trazer vocês para as problemáticas diárias, né? Para mostrar de fato como ela se explicita. E a partir de agora, a gente vai começar a perceber coisas, a partir de tudo que eu estou falando aqui, vocês vão começar a ver que esses comportamentos não vão mais passar batido por vocês, vocês vão começar a captar mais fácil isso. E como se trata de um ambiente laboral, a gente vai ver depois também lá na frente, quanto um ambiente sadio ele faz não só os colaboradores crescer, mas a própria empresa, né? Porque isso reflete, né? Então, eu vou convidar vocês a fazer o seguinte: enquanto eu falar, enquanto eu estiver falando, vocês não vão pensar em nada, em ninguém, tá? Foca nas coisas aqui, foca em você, no seu dia a dia, e foca no que eu estou te dizendo agora, beleza? Pensa na seguinte situação. Vocês já viram ou já vivenciaram? Vou começar uma coisa comum, tá certo? Vou falar uma coisa mais simples, que é mais corriqueiro. Imagina uma reunião de trabalho. Uma mulher começa a falar, né? Tá lá. Ela começa a falar, começa a explicar uma ideia que ela quer trazer para a realidade laboral, para colocar em prática. Mas aí alguém interrompe.
E ela, educadamente, continua a falar. E, mais uma vez, ela é interrompida. Isso vai acontecendo, até chegar um momento que ela começa a falar menos. Ela vai começar a falar menos, ela vai encurtar o período de fala dela. Ou, simplesmente, do nada, ela vai deixar de falar. Agora, me diga com toda sinceridade. Não precisa responder em voz alta, não. Mas pense. Você já viu isso acontecer? Só balança a cabeça. Vocês já viram? Jura que vocês não estão viajando? Não foi lá na Argentina que vocês viram isso, não? Foi aqui mesmo? Viram, né? Eu tenho quase certeza que vocês já viram isso acontecer em algum momento da vida de vocês, aonde quer que esteja, seja no trabalho, em casa, no barzinho, na igreja, aonde quer que vocês se encontrem. Acho que vocês já viram isso, né? Pois bem. Sabe por que isso acontece? Isso acontece mais com homem ou com mulher? Com mulher. Não é verdade? Agora me responda outra coisa. Aí vocês podem falar, tá? Podem explicitar. Quando uma mulher, ela demonstra ambição no trabalho, agora aqui eu vou pegar um pouquinho mais profundo. Quando a mulher, ela demonstra ambição no trabalho, vontade de crescer, quando ela se dedica, ela mostra que ela está fazendo aquilo com vontade, porque ela quer assumir cargos maiores, ela quer crescer naquela empresa. Ela é vista como o quê? Alguém pode me dizer? Bora, gente! Como é que vocês são chamados quando vocês querem crescer, quando vocês se preparam, vocês batalham, vocês querem crescer? Ah, eu quero crescer. Eu não quero mais ser vendedora. Agora eu já passei X anos sendo vendedora, eu quero ser gerente. Como é que vocês são vistos? Bora lá. Bom dia, eu vou contribuir aqui, né? É vista como uma Bom pessoa que dia. quer passar por cima de alguém. Oh, parabéns, Nelson. Bora, quem mais? Vamos dizendo. Muito bem, Nelson. Você for, tiro certo. Vamos lá, gente. Que a mulher, bom dia, né? Me chamo Eliciane, que a Oi, mulher Letícia, bom dia. muito ambiciosa, que usou de outros caminhos para chegar, né? Onde chegou. Exatamente. Exatamente. Gente, é exatamente isso. Vocês entendem o que a gente está falando? Dessa sutilidade dos comportamentos que são naturalizados no nosso dia a dia? Vocês compreendem? Mas e agora? Se for um homem fazendo isso, vamos lá? E se for Nelson? Nelson, eu vou pegar você como minha cobaia de agora, tá certo? Pode Só para a usar, gente tem problema. interagir. Mas se for você, Nelson, tá lá, Nelson, É batalhando, quase estudando, como se buscando. fosse, sendo homem, bom dia. É quase como Bom se fosse dia. algo natural. É como se fosse o caminho a seguir naturalmente. Diferente da Exatamente. mulher, que tem que ter pesos diferentes, porque sobrecargas diferentes. Para o homem é caminho natural. Exatamente. Muito bem, Aline. É exatamente isso. E, na verdade, né, Aline, até completando a sua fala, para o homem é até tolerado algumas coisas, né? Não, vamos chamar assim, não saudáveis, né? A mulher ela é criticada, o homem, isso é até normal, você cortar alguns caminhos, pular algumas fases, né? Usar alguns atalhos, é normalizado, né? Bem normalizado. É como Exatamente. se a competição masculina tivesse mais valor do que a competição feminina. Como se competir num ambiente feminino, e quando eu falo competir é de maneira ordeira, saudável, tivesse menos valor ou fosse visto de forma menos suave do que no universo masculino. Exatamente, exatamente. Completando você e o rapaz que antecedeu, Nelson. o Nelson, perdão, o Nelson, é exatamente isso. É a expectativa que eles colocam em você, entende, Nelson? Então, a sociedade espera que você seja assim. Espera que você tenha essa determinação, mas não espera isso da mulher. Então, tudo que você falou resume-se a uma expectativa que a sociedade lança para o homem, diferentemente da mulher.
E é exatamente onde a gente vai chegar. Quando acontece isso, o homem é visto exatamente como vocês falaram. Ele é determinado, ele é visionário, sabe? Ó, ele sabe onde ele quer chegar, porque ele tem foco. Ele é um cara focado, ele é um cara determinado. Mas vocês viram o que acontece com o mesmo comportamento em relação à mulher? Então é isso, minha gente. Vê que um comportamento da ambição igual do homem e da mulher, o mesmo comportamento é interpretado de forma diferente. Mas agora, eu vou passar para uma outra situação. Vamos falar da mesma reunião, tá? A gente está lá na reunião e, de repente, uma mulher dá aquela ideia que ninguém tinha dado antes, viu, pessoal? Ninguém tinha dado antes. É inovadora a ideia. Mas todo mundo silencia. Ninguém diz nada, ninguém reage, a conversa continua. Quando é o homem, a ideia é elogiada, não é verdade? Ele dá a mesma ideia, mas ela é elogiada, ela é aplaudida e ela é aceita. Você já viu isso acontecer? Sim, provavelmente vocês já devem ter visto isso acontecer, né? Pior, se não aconteceu com você. Você teve uma ideia, mas aí outra pessoa pegou a tua ideia e transformou ela como se fosse a inovadora, né? E aí dá certo, dá beleza. Por quê? Porque isso é natural. Isso é aquilo que o Nelson falou, a expectativa que se cria para o homem. Então, mesmo que a mulher tenha a ideia, mas o homem leva a fama, porque se esperou dele disso. E da mulher, não. Da mulher sempre se espera menos. É aquilo que eu falei lá no início, né? É isso que acontece. Então, isso tem um nome. Isso tem nome e sobrenome. É a tal da invisibilidade, que a gente também sempre fala. Por que que há a invisibilidade? Por causa desses pequenos comportamentos que eu falei anteriormente, né? Quando o homem quer ser algo, ele é elogiado, ele é aplaudido, porque a expectativa dele é para aquilo ali. Ele tem visibilidade. Ele é feito para isso. A mulher não. Como a mulher é invisibilizada, ela não tem esse campo maior de expectativa. Para ela sempre é menos, né? E também tem aquelas frases, hein, que a gente costuma ouvir sempre, né? Nossa Senhora, quem da gente aqui nunca ouviu isso? Para uma mulher, você é muito boa no que você faz, hein? Olha só. Gente, isso não é um elogio. Pode até ter a primeira face ser de elogio, mas no fundo, é depreciativo. Ou então, nem parece que foi você que fez isso. Já pensou? Você ouvir isso? Calma, calma, Aline. Você é muito exagerada. Aline, deixa que eu te explico. Não, você não entendeu o que eu quis dizer. Você está entendendo errado. Olha o tanto de frase que eu posso dizer para vocês. Posso passar o dia aqui falando sobre isso. Você entendeu errado. Ah, Renata, isso é coisa da sua cabeça. Te dou já a palavra, Renata. Ah, Renata, isso é coisa da tua cabeça. Nem foi assim. Você já está criando pelo em ovo. Relaxa, mulher. Foi só uma brincadeira. Olha, é isso que a gente escuta do nosso dia. Você é incomodada. Tudo você leva para o pessoal, Renata. Agora vai lá, a bola é tua. Fala, Renata. Fica à vontade, amiga. Seja bem-vinda. Bom dia, bom dia. Bom dia. Acabei de me lembrar de uma que eu escutei há muitos anos atrás, que foi: você funciona muito bem em cadeiras de alta liderança porque você tem um jeito de pensar masculino. Olha só. Ficou Olha que chocada, né? Você nem tem né? resposta para um negócio desses. E aí, como é que você se Bem comportou? impactante. Eu só ri e fiquei sem graça e não sabia como reagir naquele momento. Acho que depois, com o tempo, você vai entendendo como você pode penetrar esses lugares. Até aqui, no Dia Internacional da Mulher, até conversei com as meninas sobre isso, né? Que a gente precisa desmistificar a ideia de que a gente precisa ter uma postura masculina para estar em certos espaços. A gente pode ter exatamente a nossa postura, o nosso jeito de ser, mas, infelizmente, esse tipo de comentário, ele acontecia. E ainda pode acontecer em muitos lugares. A gente tem uma empresa aqui, hoje, predominantemente feminina, Sim. e com bastante mulher na liderança, que valoriza, reconhece, o que é muito bom. Mas a gente sabe que se a gente olhar para o mercado, a gente tem um cenário ainda bem mais desafiador.
Então, o quanto nos cabe também uma responsabilidade ali de ser exemplo e modelo para mostrar que é possível, porque muitas vezes as pessoas, elas desistem de tentar certas carreiras e certas, exatamente por conta desse tipo de coisa que você acabou de colocar aqui, que a gente escuta. Exatamente, exatamente. E para você ver o quanto isso é estrutural, né? Como isso está dentro da nossa sociedade. Porque é muito impactante, viu? Que você Muito. ouviu, realmente é muito impactante. E que bom que você tem essa consciência, né? Hoje, e a partir de agora, a gente vai tentar mudar isso aí, tá bom? Vamos lá. Vou trazer outra coisa também, de igual profundidade. Não que seja menos relevante, mas é de igual profundidade, tá? No nosso dia a dia, as mulheres não só trabalham, né? A gente sabe que as mulheres não ficam só trabalhando no nosso dia a dia. Por quê? Porque isso é muito fácil para uma mulher. Imagina a mulher sair de casa somente para trabalhar e ser focada no trabalho. Que coisa fácil. Ou então ela ficar em casa, ou então ela cuidar dos filhos, e só pensar nisso, porque é como você disse. São multitarefas que nós fazemos todos os dias. E a gente não fica só pensando nisso. Sabe por quê? Porque além da gente ficar pensando em tudo isso, a gente ainda fica se regulando. Essa palavrinha de autorregulação é o tempo todo na nossa mente, porque a gente quer se enquadrar num contexto social em que a gente seja respeitada. Então, por conta disso, o que acontece? A nossa mente fica o tempo todo. Será que eu estou sendo muito dura? Será que eu falei algo muito forte? Será que eu fui muito grossa? Será que eu me comportei certo? Será que eu fui muito rude com meu colega ou minha colega? Né? Olha como a gente se regula. E vocês acham que os homens pensam assim? Vocês acham mesmo que os homens vão trabalhar lá no ambiente de trabalho, em casa, e se autorregulam? Ah, será que eu falei grosso? Ah, será que eu fui que eu me comportei correto? Ah, será que eu fiz a coisa do jeito certo? Não, gente, não é assim que funciona. Porque isso funciona na cabeça das mulheres. Historicamente falando, isso acontece na cabeça somente das mulheres. E isso cansa, isso adoece, isso limita as mulheres. Porque o homem não precisa desses filtros para, no dia a dia, ele fazer todas as atividades dele. Ele não precisa de julgamentos diferentes. Porque ele já é aceito pela sociedade da forma como ele é. Se for grosso, é normal, é coisa de homem. Não é verdade? É isso que a gente escuta. E isso deixa de ser pontual, isso vira um padrão. Sempre que a gente fica o tempo todo se questionando, se perguntando se a gente está agindo de forma certa, se a gente está fazendo as coisas corretas, se o nosso comportamento é certo, se a nossa fala está correta. Ai, meu Deus, será que eu fiz algo errado hoje? Será? Esse será, gente, isso é um padrão na nossa vida, e é imposto pela sociedade estrutural, é posto pelos aqueles comportamentos que eu falei, né? Aqueles três, o estrutural, o comportamental e o nosso interno, né? Então, tudo isso vira um padrão. E isso é o lado mais sombrio e mais perigoso da misoginia sutil, né? Esse é o lado mais tenebroso. Por quê? Porque isso causa a mulheres diversos problemas. Isso causa ansiedade. E é ansiedade constante, viu? Não é um pico de ansiedade, não. É ansiedade constante. Sabe por quê? Porque a mulher, ela vive no estado de alerta. Gente, nós vivemos constantemente no estado de alerta. É por tudo na nossa vida. Só um adendo agora. Nós somos vítimas de violência sexual, nós somos vítimas de homicídio. Nós matamos uma mulher, nós matamos uma mulher a cada 6 horas por dia no nosso país. Gente, nesse minuto em que nós estamos falando aqui, quantas mulheres já foram estupradas? São 10 mulheres estupradas por hora no nosso país. Então, a gente vive em constante alerta, em constante alerta. Tudo isso junto causa ansiedade, tudo isso junto causa autoestima baixa, silenciamento. Vocês compreendem como isso é difícil para o nosso dia a dia? Isso leva à depressão, isso leva à perda de oportunidades, isso leva à perda de trabalhos, isso leva à perda de uma família estabilizada, porque isso reflete no nosso dia a dia. Entende? E isso é sutil.
porque é tido como normal, e para você comprovar isso é difícil, porque tem que ser um ambiente muito bem estruturado para que te dê subsídio, para que você possa realmente comprovar que aquilo existiu, pela sutilidade. Olá, Aline, pode falar, fica à vontade. Não, que agora há pouco a gente estava falando sobre como a gente precisa imprimir uma imagem, muitas vezes, e a gente esquece que não faz muito tempo que na moda, inclusive, isso era refletido muito forte. Então, a mulher precisava, para ela ter um respaldo minimamente dentro do mercado de trabalho, ela precisava se vestir de forma muito masculina. A gente tem isso muito forte ainda no direito. Você vê os advogados, as advogadas, elas têm esse padrão de comportamento de vestuário. Então, a gente vê isso de uma forma, não só no falar, não só no comportamental, mas até na escolha da roupa que você vai usar. Então, isso tudo, e imprime também no que você acabou de falar, para você ver que nível a gente está, que a mulher precisa se preocupar com a roupa que ela sai de casa. Porque até nisso ela pode vir a passar uma mensagem que pode ser interpretada de uma forma diferente. Então, o nível de preocupação, de pensamento, é muito diferente. Então, recentemente, eu estava vendo um vídeo e um influenciador falando que ele sai de casa para correr às 3 da manhã e ele sabe que vai e volta. Se fosse uma mulher, ela não teria esse mesmo comportamento, até porque a roupa que ela escolhe para correr também imprime nesse lugar de medo, de insegurança. Então, isso tudo é muito forte. Então, a gente viu durante décadas e décadas de vestuário feminino, que começou lá atrás, que vendia exclusivamente taier e terninho, hoje ela é uma marca diversa, onde tem todo tipo de vestuário para aquele universo. Que entende que a mulher é muito mais do que aquele momento de trabalho. Então, acho que trazer isso na memória, isso não faz muito tempo, tá, gente? É coisa dos últimos 30, 40 anos. Então, é muito forte ainda na nossa decisão diária de como sair de casa. Sim, muito bem, muito boa, muito bem lembrado, Aline. Concordo plenamente com tudo que você disse. E vou além. Tudo que você falou aí, eu já vi coisas bizarras. Tipo, a mulher, ela ser revitimizada porque ela foi estuprada por ter passado numa rua escura, minha gente. Pasmem. Ela foi culpada porque a rua estava escura. E ela tinha que passar naquela rua. E ela foi revitimizada. E pasmem mais ainda, pelo próprio sistema formal de segurança. O que é pior. Vocês entendem? O negócio vai muito além do que a gente pensa, muito além. E eu te digo mais, Aline. Nós estamos em 2026. Em 2006, foi que o divórcio se tornou de fato. O divórcio se tornou real. Você imagine só que a mulher... Tudo isso que a gente está conversando aqui é pela objetificação da mulher, né? Perdão. A mulher é tratada como objeto. Então, por ser esse objeto, ela tem que se vestir adequadamente. O que é esse adequadamente? Não é para ela, é para a sociedade, né? Porque a sociedade impõe isso. Exige que o comportamento dela seja esse. Daí você falou da vestimenta. Por quê? Porque ela tem que se adequar à realidade, não dela. Porque ela não vai vestir uma roupa para se mostrar para um homem para ser estuprada, para ser violentada, para ser agredida, para sofrer qualquer tipo de preconceito. Não, ela não vai botar roupa para fazer isso. Ela vai botar roupa porque ela quer, mas ela tem que se adequar ao que se espera dela, entende, Aline? Por isso que você trouxe essa fala. E foi excelente, foi ótimo a gente lembrar disso, tá? E tudo isso que a gente está falando aqui, em relação a esses comportamentos, mostra que a mulher não tem falta de capacidade, não, gente. Isso tudo não é porque a mulher seja incapaz, não. A mulher é capaz. A mulher é muito inteligente. Ela é tão inteligente, agora eu vou ter uma brincadeira, eu vou falar uma brincadeira aqui com vocês, só para a gente interagir um pouco. Né? Uma vez eu estava na audiência criminal, óbvio que eu não vou dar nomes nem nada, né? É só uma fofoquinha, uma fofoquinha. E aí, era uma ação, era um tráfico, né? O caso era de tráfico. Mas a mulher era tão inteligente, era uma traficante tão inteligente, que ela conquistou, sabe, assim, pela inteligência. Estou brincando, tá, gente? Por favor, é uma brincadeira, a forma de dizer o quanto ela era inteligente. Por que eu digo isso? Porque ela estava numa interceptação telefônica, né? E aí,
Tudo que o promotor dizia, ela desdizia. Mas, gente, ela desdizia com uma sutileza, uma classe, uma elegância tão grande que convencia todo mundo de que realmente aquilo não acontecia. Tipo, mas era você que estava falando, fulana. Ela disse, não, não era eu. Prove que era eu. Você vê, um homem na mesma situação que ela, era pego muito mais rápido, você entende? Então, isso não quer dizer que é uma incapacidade da mulher. Essas coisas do dia a dia, que a mulher é menosprezada, é diminuída, não é por falta de capacidade, não, mulher é inteligente. E quando a mulher, por que eu falei lá da mulher traficante? Porque aí, quando terminou o promotor brincando comigo, nós éramos muito amigos, aí nem está mais aqui, mas era uma pessoa, gente muito boa, ele disse assim, mas Mara, para você ver como são as coisas, né? Mulher é muito inteligente. Mulher tão inteligente que quando é bandida, ninguém pega. Vocês entendem? Porque ela era muito sutil as coisas que ela dizia, era uma pessoa muito vivida, muito experiente. Então, ela tinha capacidade lá nas coisas dela, assim como todos nós temos no nosso dia a dia. E o que é importante quando a gente fala de misoginia sutil, voltando para a nossa misoginia sutil, né? O que é tão importante? É tudo se baseia no comportamento. Tudo. Seja da roupa, como a Aline falou, seja das punições psicológicas da própria mulher se cobrando no seu dia a dia. Então, tudo isso tem a ver com comportamento, tá? E é bom a gente guardar isso na nossa mente. Agora, vamos fazer o seguinte. Como é que a gente vai identificar esse comportamento no nosso dia a dia como padrão? E como é que a gente pode diferenciar isso, tá? Aí eu vou fazer umas perguntinhas para vocês novamente, porque eu adoro fazer pergunta, né? E tudo isso que a gente conversou aqui, tudo, vocês fazendo um retrospecto. Vocês hoje saberiam como agir? Inclusive você, Renata. Naquela situação que você foi colocada lá atrás, hoje, depois de tudo que você ouviu, você saberia reagir? Eu acho que sim, porque hoje, para mim, é muito claro que eu poderia ter me colocado dizendo que eu não consigo entender por que vocês acham que talento tem alguma relação com gênero. Que Exatamente. competência tem alguma relação com gênero. Uhum. Porque era simplesmente isso, não era nenhuma questão de dizer que é porque é homem ou porque é mulher que você consegue ocupar aquele lugar, mas é porque uma coisa independe da outra. Eu posso ser uma mulher extremamente mais talentosa e competente do que você para algumas coisas. Sim, E você, enquanto homem, pode ser também para outras coisas, isso não tem nada a ver. Talvez, pensando especificamente na pessoa que foi há muitos anos atrás, talvez eu ainda colocasse parece um pensamento muito pequeno e muito coerente com quem você é, mas passando um pouco dos limites ali. Mas eu acho que a colocação é necessária e é a gente ganhar confiança para conseguir responder nessas situações é algo extremamente importante, sem precisar ser indelicado, sem precisar ultrapassar limites, sabe? Exatamente. E esse é o ponto, viu? Esse é o grande ponto. A gente trava, né? Fica sem reação. E até duvida de você mesma. Você sabia? É que às vezes é tão absurdo que você não consegue nem acreditar que você está ouvindo aquilo, né? Mas esse cuidado de não duvidar de si mesmo, eu acho que é um ponto muito relevante para a gente sempre manter firme, né? De repensar que o erro ali foi a colocação da pessoa e não o teu papel. Exatamente, exatamente. E não é só para entender, é para colocar em prática. É para a gente trazer isso para o agora, para o hoje. E não é só fazer isso hoje, é no nosso dia a dia, daqui para frente, é sempre. Isso é uma semente que a gente tem que regar todos os dias, entende? É comportamento. Mas tem uma grande vantagem em tudo isso. O ser humano é mutável, gente. O ser humano, ele é mutável. E ele muda rápido. E se tiver uma necessidade, se houver um interesse, a mudança é mais rápida ainda. Entende? Então, por isso que a gente tem que irrigar isso no nosso dia a dia, né? E para isso tudo que eu estou falando aqui com vocês, a gente tem métodos. O que é bom, né, gente? Eu vou trazer métodos agora, né? Porque a gente não só traz os problemas, a gente traz as soluções, né? Não é isso? E a partir de agora, isso que quando eu te perguntei em relação, se você saberia lidar hoje com isso, eu vou trazer para você aqui, exatamente para todos nós, né, que estamos aqui, exatamente esse método da gente entender como a gente pode fazer isso na nossa prática, né? E aí, tem 3 situações, eu chamo de vernoa, que é a gente ver, a gente nomear esses padrões, esses comportamentos. Primeiro a gente enxerga, a gente vê aqui como estranho, né?
Antes a gente achava estranho, mas normalizava. Por quê? Porque é o que a sociedade faz. Mas a gente vai, a partir de agora, a gente vai ver esse comportamento. Depois a gente vai dar um nome a esse comportamento. E nós vamos agir contra esse comportamento. Beleza? É assim que a gente vai fazer agora. Porque só assim a gente vai deixar o nosso ambiente laboral sadio, a nossa casa sadia, o nosso círculo de amizade sadio. A gente vai levando daqui para onde quer que a gente vá. Tá? Primeiro é o ver. Como é que a gente vê? A gente tem que perceber esse padrão. Ah, isso é uma coisa pontual? Não. É um padrão. Então, a gente tem que enxergar aquilo como um padrão. Não é isso? Depois, você vai para uma pergunta-chave. Essa pergunta é o seguinte: será que isso é um comportamento? Será que esse comportamento é rotineiro? Ou será que isso é um pré-julgamento? Você pergunta. Primeiro você viu o comportamento. Depois você pergunta: será um julgamento? Um julgamento pré-concebido? Ou isso foi só uma coisa pontual? Essa pergunta já muda muita coisa. Quando você vê o comportamento e você consegue perguntar: poxa, será que isso foi pontual ou isso é um viés? Né? Então, você já alertou. Aí, segundo, você vai fazer o quê? Você vai nomear. Opa, eu vi o comportamento, agora eu vou dar um nome a esse comportamento. Deixa eu fazer para vocês entenderem melhor aqui com um exemplo. Digamos que eu esteja numa reunião e seja interrompida. Opa, eu vi que eu fui interrompida. Certo? Eu nomeei? Nomeei. Fui interrompida. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou responder. E não precisa a gente ser grossa, não, tá, gente? A gente não precisa ser grossa, a gente não precisa ser inconveniente, não. A gente não, no direito é que diz, a resposta é proporcional ao agravo. Mas no nosso dia a dia, a gente tem que saber lidar com as situações de outras formas. Muitas vezes silenciando, Renata, também é uma forma de agir, entende? Então, muitas vezes você tem, só no dia a dia que você vai começar a trabalhar e tentar pegar esse link de uma forma mais rápida e melhor, tá? Mas o exemplo que eu te dou é esse. Estou na reunião, estou falando, sou interrompida. Opa, consegui enxergar, perceber a interrupção. Nomeei, foi a interrupção. E agora, como é que eu vou agir? Vocês percebem a diferença? É dizer agora sim, opa, fui interrompida. Amigo, eu posso concluir o meu raciocínio? Ó, você percebeu, você respondeu. Você não foi agressivo, você não teve um confronto direto, você teve um posicionamento. Entende? Então, é como eu falei, nem toda reação tem que ser proporcional ao agravo. A gente vai ver, analisar a situação concreta. Isso pode ser dado de uma forma leve, de uma forma... aí você vai ver no seu comportamento no dia a dia. Você escolhe como agir. O importante é você identificar, nomear essa agressão, né? E agir, tá? Deixa eu ver outra coisa aqui para vocês também, que eu acho muito interessante. Deixa eu ver aqui uma pessoa. Não, vamos lá, vou deixar em aberto, tá certo? Você está falando e aí você diz assim, gente, eu acredito que eu poderia melhorar o modelo de alguma coisa da sua empresa. Você está falando e diz, pessoal, eu acho que eu poderia melhorar alguma coisa na minha empresa. Aí um homem vai lá e te interrompe, e diz, não, isso já foi dito aqui, isso já foi dito antes, isso já foi feito. E começa a explicar essa mesma situação na visão dele. O que é que você faria nesse caso? Pode falar. O que é que você faria? A partir de agora, de tudo isso que eu te falei, você ia ver, você já percebeu que você deu uma ideia, mas a ideia sequer foi ouvida, né? Você já foi cortada. Embora a ideia foi cortada, mas ela foi trazida por outro ângulo, por meio de um homem. Você já identificou. Você vai agora o quê? Nomear. Não é isso? Não é verdade? Hein, gente? Sim. Vocês vão nomear agora, a partir de agora, vocês vão ver. Nessa hora,
nessa situação, o que é que vocês iriam dizer? Opa, só um instante. Eu posso concluir? Posso concluir meu raciocínio, amigo? Por favor, posso concluir? Percebe o equilíbrio? Percebe como a gente viu uma situação, agora eu estou trazendo outra situação, e a gente já começa a enxergar que há um padrão? Há um padrão? Então, não precisa ser grosseiro, só basta ser firme, né? E como é que a gente pode combater isso, gente? Agora é que é o vamos ver, viu? Como é que a gente vai combater uma cultura enraizada? Uma cultura que faz parte da nossa vida, uma cultura que é milenar, que é desde que o mundo é mundo, né? Desde que da civilização, quando nasceu a civilização humana, esse mesmo comportamento de objetificação da mulher, tratar a mulher como um ser que não tem direitos, só obrigações. Como é que a gente reage a esses comportamentos? Como é que a gente muda essa cultura? É bem simples, viu, pessoal? É bem simples. Exato. Também, Mirley. Tudo isso no nosso dia a dia. É não rir. Olha como é fácil. Olha como a gente trata com esses comportamentos. É não rir, gente. É não rir de comentários problemáticos. É não rir de brincadeira sem graça. É não rir de brincadeira que segrega. É não rir de brincadeira discriminatória. É não naturalizar, né? Não é para naturalizar. Exatamente. Não é para achar que é normal, não é para achar que você vê algo desigual e só porque não é com você, você não se posiciona. Então, acho que tem muito a ver com quão você é em qualquer ambiente. Então, você Exato. não pode deixar aquilo acontecer com outro só porque não é com você. Então, eu acho que é uma forma, não seria o correto, mas é uma forma de ensinamento. Então, se não aprendeu em outros ambientes que deveria ter aprendido, vai aprender onde quer que você esteja. Então, Exatamente. isso faz parte também do posicionamento corporativo. Então, se você não aprendeu na escola, em casa, enfim, e você não pode achar que é normal você conduzir dessa mesma forma. Reproduzir o comportamento desnecessário é algo que não vai levar a lugar nenhum. E Exatamente. acho que a gente não naturalizar é o mínimo que a gente pode fazer. Então, a partir de então, se a gente tem conhecimento e a gente tem discernimento de como se portar, isso é um lado muito bacana que a empresa promove esses momentos e fazer com que a gente tenha cada vez mais repertório para esse tipo de assunto, é que a gente pense que isso não para na gente. Tem as próximas gerações. Tem outras meninas que vão se valer de tudo que está sendo feito hoje, dito hoje, por isso que não pode ser normal. Exato, é como a Mirley falou. Isso que você acabou de falar agora, volta ao contexto da Mirley, posicionamento. Então, quando você fala, você se posiciona. Vai lá, Aline, pode falar. Acabei de falar agora. Ah, é porque a mãozinha ficou para cima. Ai, então, peraí. Que a mãozinha, Não, é que a isso, mãozinha Nara. para mim, ela está ativa aqui. Pronto, beleza. Então, é exatamente isso. Quer falar, Sinara? Isso, não é, porque você falou uma coisa muito importante. Primeiro é perceber, né? Quando a gente percebe essas situações sutis do dia a dia, em vários cenários, não só no corporativo, mas em todos eles. E o segundo é como a Miriam falou, é o posicionamento. E o Sim. posicionamento, ele diz muito, como você falou, se posicionar com inteligência, com cuidado e sem naturalizar isso, porque eu acho que essa é que faz toda a diferença e serve como exemplo. Nós temos filhas, é como a Aline falou, as nossas gerações, as próximas gerações, elas precisam entender e se perceber e já mudar esse cenário. Nós já estamos tentando mudar, né? Então, eu acho que o posicionamento, percepção, posicionamento e não naturalizar isso. Você ratificou essas coisas, esses pontos são extremamente importantes. Sim, exatamente isso. Educar, né? Eu costumo, sempre quando eu falo sobre isso, eu faço muita palestra também sobre violência doméstica, né? E familiar contra a mulher. E eu sempre digo isso, gente, o segredo de tudo é educar. Mas como a gente, muitas vezes, na grande maioria das vezes, a gente não está tratando com crianças, são adultos, então não tem como mais educar, né? Aí é a gente agir mesmo e tentar
moldar esses comportamentos, fazendo exatamente isso que eu estou trazendo para vocês. Não rir de brincadeira sem graça, não rir de discriminação, não rir da outra, né? Porque a mulher, ela tem muito isso, ela tem muito isso intrínseco dela. Talvez até pela questão social, questão cultural da misoginia, a própria mulher discrimina a outra mulher, né? Então, se a gente evitar não falar mal de outras mulheres, evitar rir desses comentários misóginos, né? Porque muitas vezes a gente participa disso, né? Em rodas de conversa, a gente vê as coisas acontecer e aceita aquilo como normal, e não deve ser assim, gente. Não precisa ser grosso, não precisa, né? Muitas vezes, até se calar, você naquele momento, você já dá uma resposta significativa, entende? Então, no momento, a depender da situação, você começa a saber lidar com a coisa de uma maneira melhor, entende? Então, voltando lá, né, como eu falei, as formas de combater. Quando a gente valida também as mulheres, a gente empodera, que é isso que a gente está fazendo aqui hoje, por isso que eu parabenizei lá no início da minha fala, parabenizei o grupo, porque isso aqui é espetacular para vocês, gente, enquanto a instituição está empoderando vocês com conhecimento, porque conhecimento é isso, é poder, o poder do conhecimento, ele liberta a gente de muitas coisas, né, porque conhecimento liberta, de fato, e isso é maravilhoso, enquanto outras empresas, eles fazem o quê? Quer deixar as pessoas cegas, não quer falar sobre isso, porque isso é caro, gente. Isso é caro, isso é um tema caríssimo, falar sobre misoginia é um tema caro, falar sobre mulher é um tema caríssimo, né? É um tema que requer dedicação, requer reflexão, e as pessoas não querem refletir sobre isso, entende? Então, a gente precisa estar nessa batalha todos os dias. Então, vamos deixar de interromper falas, vamos valorizar, vamos reconhecer ideias, né? Vamos reconhecer que os nossos semelhantes são iguais, que a gente pode conviver todo mundo junto, né? Isso se trata de educar, tá? Isso é desde sempre. Eduquem nossos filhos a respeitar as mulheres, eduquem as mulheres para que elas sejam respeitadas, e que elas deem limites, né? Tenham um limite entre o respeito e outras formas de comportamento. Porque se a mulher identificar, se a gente mostrar para as nossas filhas, eu não tenho filho, eu tenho 2 rapazes, mas eu eduquei 2 rapazes maravilhosamente bem, que respeitam as mulheres, e que não faz parte desse contexto, assim, sabe, de desrespeito, não. Sabe o que é isso e entende uma mulher muito bem. Então, é assim que a gente tem que fazer com os nossos filhos, educar, sobretudo, a base do respeito. Que o respeito é tudo também, hein, gente? O respeito tá, primeiro, o respeito. O respeito, eu acho que ele introduz todas as outras coisas. Quando você respeita, você introduz todas as outras coisas que eu falei anteriormente. Porque não adianta você querer combater algo se você não respeita. Não faz sentido, né? Então, quando a gente respeita, a gente traz os outros comportamentos aceitáveis. Agora, deixa eu só, para a gente finalizar, eu queria que vocês me respondessem uma coisa, tá? Deixa eu ver aqui. Eu quero finalizar, porque eu estou com meus teminhas aqui, viu, gente? Eu acho que eu não vou mais perguntar isso aqui, não. Mas eu quero finalizar com uma coisa. Eu acho que todas nós, mulheres, homens, crianças, idosos, pessoas com deficiências, todos nós, a gente só quer respeito, a gente só quer ser ouvido, a gente só quer ser reconhecido na nossa sociedade, né? Então, independente do que a gente faça, independente do que aconteça com a gente, vamos tentar melhorar nossos comportamentos, vamos tentar, ao invés de segregar, eu não sei se vocês gostam de política, mas eu amo política, e o que a gente está fazendo aqui é a política do conhecimento, né? Então, as eleições já tá perto, vocês prestem atenção, não votem misóginos, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. E vamos finalizar, que já passou das 10 horas. O problema, meu povo, nunca foi as mulheres. O problema nunca foi a forma como as mulheres se comportam. Sabe qual é o problema? É como a sociedade reage aos nossos comportamentos, tá? Espero que essa conversa não termine aqui. Espero que vocês, no dia a dia de vocês, consigam identificar, consigam nomear e consigam combater
a misoginia sutil, para que o ambiente laboral de vocês seja um ambiente fértil, porque ninguém no ambiente, não há ambiente sadio onde há silenciamento, tá certo? Então, espero que vocês fiquem muito bem, que vocês tenham gostado da palestra e precisando, tô por aqui. Muito obrigada a todas vocês. Doutora Nara, nós é que agradecemos esse momento de reflexão e acho que a gente sai daqui com um compromisso, né, de ficar atentas a a misoginia sutil do dia a dia. E, como você mesmo falou, agirmos, né, agirmos, não silenciarmos essa situação. Então, eu queria muito agradecer a sua disponibilidade, a esse diálogo super rico, né, e que com certeza faz diferença na nossa vida. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês, gente. Bom trabalho. Gente, parabéns pela iniciativa, viu? Parabéns. Obrigada. E vamos Boa semana fazer para aquele todo cheiro mundo. com lá, hein? Cheiro. Obrigada. Tchau, tchau.